Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Vamos para mais uma sessão de aulas de português. Eu sou a professora Andresa, vocês já me conhecem. E vamos para a primeira aula da página 41 da apostila de português. Pegaram? Pegaram o material? Tá tudo em mãos? Ótimo! Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre os sinais de pontuação. Quando a gente conversa com alguém, se dirige a uma pessoa, a gente quer que essa pessoa entenda o que a gente está falando. E para isso, precisamos da entonação da voz, das pausas no momento correto e até na entonação na hora de fazer uma pergunta, como vocês estão hoje, e na escrita também. Para isso acontecer, usamos alguns sinais para representar os lugares que temos que parar, diminuir ou começar uma frase. Nessas aulas, nós vamos retomar os estudos de sinais de pontuação, que vocês já conhecem, então nós vamos apenas relembrar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o ponto final. A principal função do ponto final, qual é mesmo? É encerrar uma frase, encerrar um pensamento, encerrar um assunto. Então, nesse caso, ele é chamado de ponto final, ele indica uma pausa forte. Veja um exemplo. É meio difícil explicar o que os 3 palhaços do Valéfior Ormos faziam, até porque muitas vezes eles não faziam nada, nadinha, só apareciam e olhavam. Então, quando a gente termina uma frase ou termina um pensamento, a gente tem que colocar o quê? Ponto final. Quando a gente fala, o tom da voz diminui a partir da última sílaba tônica, que é a mais forte da frase. Então, pessoal, quando a gente fala, é mais fácil a gente saber quando a frase termina. Quando a gente escreve, a gente tem que pôr ponto final, para não emendar uma frase com a outra. O ponto final também é usado para abreviaturas. Ou seja, quando a gente não vai escrever uma palavra inteira, a gente vai escrever só um pedacinho para dar a entender uma palavra inteira. Brasileiro. Olha lá, a gente usa o Brás com um pontinho. Então, a gente sabe que essa abreviatura aqui significa brasileiro. Doutor. A gente usa só o DR e o ponto. Senhora, a gente usa o SR, o Azinho em cima e só o ponto. Como também página, figura, dicionário e outras palavras que a gente também faz abreviação. Não há ponto nas abreviaturas de medida, tá? Quando a gente fala em grama, quilograma, metro, horas, minutos, segundo e quilômetro, não utilizamos pontos, utilizamos apenas siglas, tá? Quando é sigla, também não precisa do ponto. Mesma coisa com a sigla dos estados que vocês estão vendo lá em geografia, também não coloca estado de São Paulo, a gente coloca só o SP e não coloca o ponto. O ponto é para abreviar uma palavra, não para uma sigla. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação marca o final de uma frase interrogativa. É onde eu vou dar ênfase, aonde eu vou induzir a pessoa que está escutando a saber que eu estou perguntando. Então, marca o final de uma frase interrogativa. É preciso mudar. E os cavalos perguntarão: o que é que deve mudar? Outro exemplo. Qual é o seu nome? Eu não falo qual é seu nome. Eu pergunto: qual é seu nome? Tá? Então, na fala fica mais fácil, porque o tom da voz se eleva. Na escrita, não. Então, não podemos esquecer de usar o sinal de interrogação. O outro ponto, também conhecido, é o ponto de exclamação, tá? Ele marca uma emoção. Ele dá ênfase como se fosse uma admiração, uma alegria, né? Ou até um susto, um espanto, um medo. Mas ele é usado, olha só que exemplo legal.
Ele era um dos 3 palhaços, o mestre dos outros 2. Eu dei ênfase, porque ele era o mestre. Então, por isso que eu dei ênfase no ponto de exclamação, tá? Ao escrever seus textos, pense 2 vezes antes de terminar uma frase com vários pontos de exclamação. Eles só devem ser usados quando é preciso manifestar uma emoção muito intensa. Às vezes, vocês estão produzindo um texto e, além de pôr só um ponto de exclamação, uma emoção básica, vocês colocam vários. E isso só se usa quando a emoção for muito grande. Do jeito que eu estou falando agora na voz, muito grande. Daí vocês usem bastante ponto, senão só basta. Na fala, o tom da voz também muda. Olha lá, que jardim lindo! Eu estou exclamando, eu estou admirando esse jardim. Por isso eu uso o ponto de exclamação. Se eu falasse assim, que jardim lindo, é ponto final. Agora, quando eu falo, que jardim lindo, né? Então eu uso um ponto de exclamação. Outro ponto também muito importante são as reticências. 3 pontinhos, que às vezes vocês se perdem um pouquinho na hora de usar. Para que servem as reticências? As reticências, elas servem para uma interrupção da frase que terá continuidade. Não é uma frase que vai acabar ali, tá? Que jardim lindo, ponto final. E se eu falar assim, que jardim lindo, cheio de margaridas e rosas brilhantes aqui no pôr do sol. Eu continuei a frase, que o jardim está lindo por causa das rosas, das flores. Então eu posso usar uma reticências aí. Na fala, as interrupções indicadas por reticências são marcadas por leves pausas, tá? Apenas uma respiradinha, né, que a gente dá na hora de falar. Na verdade, quando a gente está falando, a gente está usando todos esses pontos. Mas na hora de escrever, que o bicho pega, que vocês não sabem certinho onde colocar. E temos também a vírgula. Vou lembrar da vírgula. A vírgula é quando a gente não terminou o pensamento, está na mesma frase e a gente precisa concluir. Então a gente coloca uma vírgula. Hoje de manhã, vírgula, eu acordei, vírgula, e fui para a minha sala do 5º ano dar bom dia, vírgula. Entenderam? Quando eu vou continuar falando frases curtas, mas que têm o mesmo assunto, vocês têm que ir colocando a vírgula. Nessa atividade aqui, vocês vão reescrever nas linhas abaixo esse texto aqui, usando a pontuação correta. Como vocês vão fazer? Primeiro, leia para perceber o sentido de cada frase, onde começa cada uma, onde termina, e vão aí até imaginando. Se quiserem já ir fazendo uma sinalização a lápis no texto, já vão até fazendo para não se perderem depois. Em seguida, separe as frases com ponto final, orientando-se pelo sentido encontrado. E depois, reescreva o texto todo aqui nesse espaço. Tá? Dá a impressão que é pequenininho, mas não é, cabe tudo, tá? Cabe aqui, se precisar, use esse espacinho aqui. Mas preste atenção, leia com calma, leia em voz alta, vocês estão aí em casa, leia em voz alta, vê se faz sentido, coloca a vírgula no lugar certo, ponto no lugar certo, muda o parágrafo se precisar, porque ponto final, vai para outro parágrafo. Dá uma estruturada, deixa aqui bem bonitinho, que daí na próxima aula a gente vai voltar a falar sobre pontuação. Até mais, pessoal! Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me your number.